Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Linhagem Cast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Eu vou fazer o seguinte, o Flávio, a gente ainda vai trocar uma ideia sobre a repercussão do Oscar. Vamos falar um pouquinho do Oscar também com o Flávio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter, eu vou fazer os superchats agora e depois a gente fala do Oscar, tá? Porque tem uma galera que mandou uns superchats aqui, já quero agradecer demais. 1.400 aparelhos conectados nesta aula de Flávio Morgenstern aqui na Linhagem Geek. Cara, pra mim, um dos melhores programas da história do canal. E ele vai voltar mais vezes. Cara, o Flávio, ele é muito bom. Você é muito bom, Flávio. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Eu avisei no bastidor que teríamos aula hoje. Eu já tinha visto vários vídeos teus, mas pessoalmente, puta, que legal. Fico muito honrado. Ó, o Luiz Rodrigo... Não, tem o primeiro aqui. O Afonso Amorim, ele mandou esse superchat antes mesmo de começar. Ele falou, vai ser ao vivo, interrogação, vou ver amanhã. Grande momento. Só isso. Belo superchat, veja amanhã. Amanhã, você está vendo amanhã, então amanhã é hoje. Então veja hoje que pra mim é amanhã. É isso aí. Muito obrigado. Muito bom. O Luiz Rodrigo Amaral mandou o seguinte, grande Flávio, peguei a mania de falar sua anta / mula graças a você. Recomendo muito os GM sobre muçulmanos e Por Trás da Máscara. Forte abraço, sucesso a todos e rezando sempre aqui para que não sejam presos como o FM. Nosso grande amigo Felipe Martins, queria mandar um abraço para ele. Olha, qual é o nome dele? Rodrigo? Luiz Rodrigo. Luiz Rodrigo, isso aí. Luiz Rodrigo, agradeço muito, conhece meu livro, olha só, faz tempo, quase 10 anos. 10 anos, meu Deus do céu, tô meio assustado agora com isso. 10 anos que eu escrevi este livro. Agradeço aí por acompanhar nosso podcast Guten Morgen, fico muito feliz aí, muito honrado com tudo isso. Ó, o Gabriel Felipe, por que você acha a abolição do homem... A Abolição do Homem é um livro do C.S. Lewis. Ele esqueceu de pôr um R. Por que você acha a Abolição do Homem melhor livro do século XX? Eu fiz um podcast inteiro, né, falando qual que é o melhor livro do século XX, que eu considero a Abolição do Homem. Ele explicou uma coisa neste livro, colocando assim de uma maneira também muito rápida, né, no tempo que dá pra dar uma resposta, que eu acho fundamental, que pouca gente pensa. Recentemente, principalmente a educação das crianças, né? Ela tá muito focada em criar sentimentos. E a gente pouco pensa nisso, né? Você às vezes cria conceitos, explica noções históricas filtradas pela sua visão, não tem como escapar desse filtro, etc. Mas ali ele tá falando da relação entre sentimentos e fenômenos. Ele começa com uma questão simplesmente comezinha, né? Um livro de gramática que existia na Inglaterra naquele momento, que falava que é falso quando você olha para uma cachoeira, na verdade uma queda d'água, uma waterfall, né? uma grande cachoeira, e você diz que aquilo ali é sublime. Você, não, na verdade, sublime. Você tem sentimentos sublimes, você está querendo emprestar isso para a cachoeira. O Lewis, ele parte desta relação entre a realidade objetiva e o que a sua reação, né? O sentimento, a admiração que você pode, etc., ter por esta realidade. E nós não trabalhamos essa relação entre fato e aquilo que está no coração. E quando ele começa a desenvolver, e é um livro curtíssimo, né? Mas assim, quando ele começa a desenvolver esse argumento, o que está gerando para as pessoas, ele mostra que boa parte dos problemas que nós temos hoje que ele está falando há um século, né? Ou seja, o livro acho que da década de 20 ou 30, não lembro agora de cabeça, do século passado, tem 90 ou 100 anos, que muitos dos problemas que nós estávamos tendo no mundo, em comportamentos coletivos, etc., e hoje em dia está pior ainda. Quer dizer, é um livro assim que todo ano, acho que assim, é o livro mais atual. Eu releio esse livro, eu tento reler assim a cada 2 anos, geralmente dá uns 3 anos, que eu releio, cada hora eu falo assim, gente, mas ele tá
Sabe aquele livro que fica pior no bom sentido, mas assim, ele tá mais pesado. Parece que ele é atualizado. Eu falei assim, cara, mas ele reescreveu esse troço nos últimos anos, que eu fico meio impressionado, né? Essa relação, por exemplo, sei lá, qual que é o problema do jovem hoje? Ele não tem o sentimento adequado em relação àquilo que a gente acabou de falar. Elon Musk manda o coração pra plateia e resgata reféns. Ah, mas meu sentimento não é por isso. Meu sentimento é pela forma como ele mandou o coração. Pô, seu sentimento então tá errado. Você precisa ter uma educação para os sentimentos. Então ele tem uma frase muito famosa desse livro, né, que fala assim: o papel da educação, ao contrário de você tentar ficar desmistificando a realidade. Ó, observei um fato da realidade, que ele pode ser bonito ou pode ser feio. E aí aparece sempre um intérprete. O livro está focado no professor, mas hoje nós diríamos o jornalista, a celebridade. A gente falou, né, do caso da transferência de autoridade da celebridade. Uma pessoa famosa, poderosa, um juiz, né, no caso do Brasil, ele tá o tempo todo querendo falar assim, não, na verdade, ao invés de você observar o fenômeno, observe uma coisa aqui por trás que é perigosa. Ele fala assim, o papel da educação não é este papel, sabe, de derrubar florestas. É um papel de irrigar desertos. Olha que frase maravilhosa. Né? Ele fala assim, quanto mais você está mandando as crianças para as escolas, mais elas se consideram capazes de verificar a verdade do mundo que está aqui por trás, mas menos elas conseguem observar o fenômeno na cara delas. Então, eu acho que esta explicação que o C.S. Lewis dá no Abolição do Homem foi uma das coisas mais marcantes para mim, né? Por isso que eu fiz um podcast, né, inteiro, que se chama, né, O Melhor Livro do Século XX. Eu estou explicando ali, muito en passant, obviamente, o que o Lewis explica neste livro. Excelente. Ó, o Túlio, torcedor do Fluminense aqui também, ó, mandou o seguinte: virei fã do Flávio desde que deu uma aula para o Guga Noblar no Pânico em 2018. Você tava lá, Alba? Não, 18 eu não tava. 18 você não tava. E com direito a exorcizar o Ronald Rios com o livro John Milton. Você lembra desse episódio? Nossa, mas isso aí foi muito bacana. Isso é um clássico. Eu acho que foi o Pânico. Naquele ano eles fizeram uma retrospectiva, né, dos melhores momentos do Pânico. Eu acho que ficou em segundo lugar, salvo engano, porque aquilo ali foi uma coisa hilária. Olha só, olha a ironia da coisa, né? Eu tava falando sobre liberdade de expressão. Foi uma mera coincidência da vida, assim, sabe? Eu cheguei lá com a minha mochila, deixei a mochila no canto, e eu tava com um livro sobre liberdade de expressão. A conversa começou a envolver liberdade de expressão, já tinha citado um livro, e o Ronald Rios começou a falar, e envolvia o Trump também, né? Mas que você fica falando isso aí do Trump, que não sei o quê, blá, 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 blá. E aí o papo começou a falar sobre liberdade de expressão. E eu falei assim, olha, liberdade de expressão tem um livro aqui, né, que é a Areopagítica, do John Milton, que eu tava lendo ele exatamente naquele momento. Eu falei assim, isso aqui mostra que assim, até numa monarquia tem liberdade de expressão. Aí o Google começou a falar assim, eu não vou ler o livro que você tá mostrando. Eu falei, nossa, né, o grande argumento, eu não vou ler John Milton. Eu quis dizer assim pra ele, eu meio que começo a frase e não dá tempo de terminar, né? Eu falo assim, não, eu sei que você não vai ler. Ou seja, esse é o meu argumento. Você não leu os livros. E o Ronald Rios ficou assim, que você fica aí citando o livro, não sei mais o que, e saiu correndo da sala. Eu falei assim, gente, o cara tá fugindo de um livro. Então é meu argumento feito carne. Aqui tá a prova do que eu quero dizer, né? Eu tô mostrando um livro sobre liberdade de expressão e o argumento desses caras é, eu não vou ler, ai meu Deus, um livro sobre liberdade de expressão, ai, tô com medo. Ficou uma coisa hilária mesmo. No final das contas, assim, todo mundo deu risada, né? Óbvio, mas assim, foi uma cena marcante ali na história do Pânico. Né? Falou assim, olha um livro, ó, cuidado, o livro vai encostar, vou abrir a página. Foi divertidíssimo. Muito bom, muito bom. Ó, a Simone, que também tá sempre com a gente, um salve pra você, Simone, muito obrigado. Sugestão pra transmissão do Oscar, compre Dramin e antiácidos pra galera. Beijos para Flávio, que sempre tem razão. Muito obrigado, Simone. Antiácido, não recomendo que se tome, é melhor alguma coisa meio mais natural. Antiácido vai destruir seu estômago daqui a 10 anos. Isso é verdade. Toma um copo de leite. Se bem que copo de leite. Não, também hoje, é nazismo agora. Agora não pode. Não pode, né? Copo de leite. Fazer ok. Copo de leite. Ok. Camisa verde. Nossa senhora. Agora, colocar no estatuto que quer dizimar os judeus. Aí pode. Né? From the river to the sea, né? Aí pode. Aí tá tranquilo. Ó,
novamente o Túlio, além do Manual da Lacração que já adquiri, quais livros vocês recomendam para combater a lacrate? Eu vou pedir. Jonas Bressan, né? Tem o do professor Jonas Bressan, que é woke, acho que é só woke. Como Anti-woke. O anti-woke, o do professor Jonas Bressan, o anti-woke, e essa eu vou passar pro Flávio Morgenstern. Flávio, livros que você pode ler para combater a cultura woke. Saiu a tradução recentemente do livro do Brandon O'Neill, que agora eu não lembro se também se chama Anti-Woke, porque eu acho que ele, em inglês ele se chama Anti-Woke, eu tô tentando lembrar essa tradução. É que eu só li em inglês, mas eu sei que saiu a tradução dele recentemente. O livro do Brandon O'Neill, ele trabalhava na Spectator, depois ele virou um dos fundadores da Spiked. Spiked, -online.co.uk, né, que é uma revista muito dedicada, uma revista digital muito dedicada à liberdade de expressão. E ela tem uma ligação, né, tem uma parceria com a Revista Oeste, onde eu trabalho, então alguns textos do Brandon O'Neill já foram traduzidos pela Revista Oeste. Meu amigo Bruno Lemes fez uma entrevista com ele recentemente. Este livro foi bastante interessante, porque assim, ele reuniu artigos que eles estão no limite entre o jornalístico e aquilo que é um pouco mais aprofundado. Que assim, não cabe, assim, é muito longo pra estar num jornal, né? Meio que os capítulos assim, são longos, mas assim, ele tem o estilo jornalístico, mas para fazer uma coisa um pouco mais longa. O primeiro capítulo deste livro, que é um dos capítulos mais divertidos que eu li recentemente, eu não sei nem como é que tá na tradução, né? Mas em inglês é Her Penis, ou seja, o pênis dela. Este capítulo, ele fala assim, precisamos falar sobre o pênis dela. Não, mas precisamos falar bastante, porque assim, tá na verdade todo mundo falando sobre o pênis dela. Então eu preciso comentar sobre o pênis dela também. Ele começa a falar assim, aquele jeito bem britânico, né, de fazer uma ironia fina, mas ao mesmo tempo meio dolorosa na hora que você lê assim, sabe? O pênis dela apareceu no Metropolitan. Aí vai lá, o pênis dela apareceu não sei onde. Por quê? Teve muitos crimes que estavam sendo reportados pela mídia, né, pelo Guardian, pelo Daily Mail, por não sei mais onde, que eram cometidos por trans, ou seja, homens que dizem que são mulheres. Só que assim, quando um trans comete um crime de estupro, principalmente quando ele é pego, geralmente é assim, depois que ele é pego, ele fala, não, peraí, agora eu sou uma mulher. Aí você manda um estuprador para uma cadeia feminina com outras mulheres, na mesma cela. Genial isso, né? Isso é pra ver o que é a cultura woke, né? E aí todos os jornais, ao invés de retratar, né, o que aconteceu, falam assim, não, então, né, aí ela mostrou o pênis dela, e ele começa a descrever isso, e fala assim, a minha questão aqui é o jornalismo, tipo, o fato de como que isso está sendo retratado pelo jornalismo. Assim, é uma coisa ao mesmo tempo engraçada, trágica, bizarra, é tudo ao mesmo tempo, assim, você tem, sei lá, cada página que você lê, você tem uns 5 sentimentos diferentes, você fala, meu Deus do céu, cara, o que eu tô lendo? Então eu recomendo esse livro do Brandon O'Neill, só que agora eu não lembro de cabeça, eu acho que ele se chama Anti-Woke, mas é um livro fantástico, é Brandon, aquele apóstrofe, e Neil, né, Neil com dois L's, Neil. Tem também o 1984 do George Orwell, que é muito bom, e o livro da Geisiane. A Geisiane é fantástico, eu tenho autografado. O que não te contaram sobre o movimento antirracista, que também é excelente, tá? Uhum. Então já tem aí uma base boa. Ela tem um livro com a Nini Borges também sensacional, com a Nini Borges é sensacional. O Cleverson, nosso patrocinador aqui, consultor imobiliário, mandou o seguinte, estou aprendendo demais, estamos em um mundo onde a verdade não é mais verdade e a mentira é relativa se tornando verdade. Acabando esta onda woke. Quanto tempo você acha que levará para surgir uma nova onda com um novo nome? Questão de 10 anos. Te falo de verdade, assim, é bem objetivo. Esses movimentos, eles duram mais ou menos uma década para serem formados, mas assim, a base intelectual deles, que é o tema do meu podcast da semana que vem, ela é longa. Acho que boa parte disso é reciclagem. Então, por exemplo, você não tinha nos anos, sei lá, tô pensando assim, anos 90, a sexualidade como o principal fator. Isso foi forte nos anos 80, Madonna, sei lá mais o que, sabe? Nos anos 90, no Brasil sim, mas assim, nos Estados Unidos não era a coisa mais forte.
dá uns 15 anos ali, aí volta com força, entendeu? Tipo, vamos apostar, né? Daqui a pouco vai voltar pra economia, daqui a pouco vai voltar pra não sei onde. Mas geralmente isso aí vem em ondas. Eu quero fazer 2 comentários sobre o seu comentário, né? Em primeiro lugar, olha que coisa interessante. A verdade não é mais válida, a verdade é relativa agora, né? E a mentira precisa ser glorificada. Só que ao mesmo tempo você cria o fact-checking. Quer dizer, é uma coisa bizarra. E aí um outro, na verdade é um comentário, não é um exemplo sobre isso. Não lembro agora, acho que é um vídeo dessa semana, eu pelo menos vi essa semana, que tá tendo uma discussão nos Estados Unidos, quase uma CPI da peste chinesa, ao contrário. Por isso que eu falei que isso aí vai ter reflexos no Brasil, e muita gente que foi extremamente autoritária em 2020 no Brasil vai ter consequências gravíssimas. Eu quero pessoalmente cuidar das consequências gravíssimas que vocês vão ter a partir disso. No qual está sendo discutida, né, por isso que o Biden deu perdão antecipado para Anthony Fauci, as medidas científicas sobre o que foi feito em 2020. E aí tava um cara lá desse comitê falando assim, olha, mas desculpa, eu sou um cientista, o que você entende de ciência? Porque assim, eu sou um cientista por causa disso, porque eu tenho não sei mais o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, portanto, se você está discordando de mim, você está discordando da ciência. E aí acho que um deputado, sei lá, não, o representative, né, a tradução também não bate perfeitamente, virou lá pro cara e falou assim, meu amigo cientista, desculpa, o seu partido, ele não sabe diferenciar um homem de uma mulher. Não venha falar de ciência comigo. Aí ele devolve a voz pro cara, o cara começa a gaguejar de um jeito que você fala assim, meu, como que você consegue gaguejar na definição entre homem e mulher? Eu só acabo de falar assim, gente, é isso aí. Ou seja, a pessoa mais mentirosa do mundo, ela quer controlar o discurso para a ciência vencer. Enfim, Jorge.